Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Nelson Girão de Araújo e hoje eu quero compartilhar com você um assunto muito interessante e muito bíblico que é a respeito do lugar secreto de oração. Gostaria de iniciar lendo lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 em diante, que diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Quero falar hoje sobre a questão da oração. Nós temos um mundo tão tecnológico hoje, muitas mídias, muitos filmes, muitas coisas que são boas, mas que de vez em quando trazem distração à nossa vida. Então, por exemplo, se você é um cristão e você passa longas horas vendo filmes ou longas horas nas mídias sociais, é claro que isso vai comprometer o seu tempo de oração. Então, esse mundo que tem tanta distração acaba realmente comprometendo o nosso tempo com Deus. E Jesus está falando aqui algo interessante sobre a oração. Ele está fazendo um contraponto aqui entre a cultura da época dos hipócritas, que seriam, na verdade, boa parte dos fariseus, os religiosos da época, que gostavam de orar em pé nas sinagogas, que era o costume deles, e no canto das praças. E o interessante é que esses judeus, esses religiosos daquele tempo, eles gostavam de orar em lugares públicos. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Eles tinham um horário certo para orar e quando se aproximava aquele horário, ou eles estavam na sinagoga ou no canto das praças, no canto das ruas, orando para serem realmente vistos pelas pessoas e fazendo seu marketing pessoal. Na verdade, o farisaísmo era a religião da ostentação. Se, por exemplo, um fariseu estava orando no canto de uma rua, todo mundo parava para vê-lo orar. O que Jesus falou? Já receberam a sua recompensa. O elogio dos homens, a visão humana, o aplauso humano e só. E Jesus faz um contraponto muito interessante sobre isso. Quando você orar, entra no teu quarto. Ou seja, você tem que começar a se desligar do mundo lá fora. É bom não levar celular, é bom levar apenas a Bíblia e começar a buscar a face de Deus. E ele fala, fecha a porta. Quando ele falou assim, fecha a porta, ele estava dizendo assim, olha, não seja visto pelos homens, ore em secreto. E orar em secreto, sabendo que Deus está nos vendo, terá com certeza a recompensa, porque é uma promessa aqui de recompensa. Então nós precisamos realmente ter um lugar de oração, separarmos um tempo para investirmos na oração e estarmos em comunhão com Deus. Quando eu estou orando em secreto, lá no meu local escolhido, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando que Deus toque a minha vida. Eu estou deixando que o Deus Todo-Poderoso toque a minha vida. E o lugar secreto, ele traz uma vida sobrenatural. Veio essa pandemia nesse mundo, isso expôs o coração de muita gente, inclusive de muitos crentes. E começamos a observar que a vida de oração é muito curta, a vida de oração muito frágil, a comunhão com Deus muito pequena. Por quê? Porque falta o tempo de comunhão, do lugar secreto. Então, nós precisamos realmente retomar a nossa vida de oração para que o Todo-Poderoso possa nos tocar com o seu poder sobrenatural. Não podemos ser cristãos e ter uma vida comum, uma vida cotidiana, como todo mundo tem. Nós precisamos andar debaixo do poder sobrenatural de Deus. E quando eu estou orando, eu levo a Deus meus medos, as minhas ansiedades, as minhas inseguranças, as minhas incertezas. E lá naquele local de oração, onde eu falo com Deus, e Deus fala comigo,
onde eu vou até Deus e Ele me toca de maneira poderosa, eu passo a ter coragem, passo a ter determinação, passo a ter ousadia. E a Bíblia fala lá em Provérbios 28:1 que o justo é intrépido como leão. E muitas vezes a gente vai para o momento de oração, e lá naquele momento de oração eu estou acanhado, medroso, assustado, e o Espírito Santo vem, me toca, me enche, me transforma de glória em glória, e eu saio daquele lugar como intrépido como leão. Então nós precisamos de fato investir na oração. Não podemos negligenciá-la, principalmente nesse tempo de tanta turbulência. O interessante é que lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, onde Jesus costumava orar, diz a Bíblia, quando ele estava perto de ser preso e ser crucificado, como se fala a paixão de Cristo, como costumamos denominar, ele levou seus discípulos e pediu que ele vigiasse com ele, Pedro, Tiago e João. Ele teve muitas angústias ali por causa da morte que se aproximava, a crucificação. Aí ele voltou lá com os discípulos, estavam dormindo, olhos pesados, e ele falou para Pedro: olha, vocês não vigiam comigo nem uma hora. O que eu aprendo com isso? Como Jesus tinha um lugar habitual de oração, que era naquele jardim, eu também tenho que ter um lugar habitual de oração. E outra coisa que eu aprendo, quando ele fala nem uma hora, o padrão mínimo de Deus, biblicamente falando, é uma hora. Está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 40. Então eu preciso ter o hábito de orar diariamente. E se você não consegue orar meia hora, uma hora, 2 horas, comece com um pouco, comece com 15 minutos, mas vá adquirindo esse hábito, E o interessante é que lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Então nós podemos estar orando indo para o trabalho, nós podemos estar orando quando estivermos tranquilos em casa. É importante que eu descubra e tenha esse hábito de ter um lugar secreto para buscar a face de Deus. Ir lá ser aperfeiçoado, ser moldado, ser transformado, ser consolado, ser fortalecido na minha vida espiritual. Então eu quero te aconselhar a buscar o lugar secreto, a buscar a presença de Deus, a realmente andar com Ele em comunhão. Eu lembro de uma história de um grande homem do século XIX chamado George Miller. Esse homem realmente conhecia o lugar secreto. Ele era pastor de uma igreja e um dia ele disse para a igreja: olha, eu não quero receber salário de vocês. Ele colocou uma caixa no meio da igreja lá, falou: olha, o que vocês quiserem me ofertar, está aqui o local, eu não vou pedir nada a ninguém. E esse homem extraordinário da fé, chamado George Miller, lá em Bristol, na Inglaterra, ele sustentou milhares de crianças. A história conta que ele alcançou até 10.020 crianças sendo sustentadas por ele. Ele criou 5 orfanatos, porque naquela época na Inglaterra houve uma grande epidemia de cólera, como agora a epidemia nós vivemos hoje nesse nosso planeta, a Covid-19. Então aquele homem viu as crianças nas ruas passando fome, desprezadas, e o que aconteceu? Ele começou a recolher as crianças das ruas, os orfanatos começaram a crescer e tendo que ser sendo construído. O que aquele homem fez? Ele confiou em Deus, ele nunca pediu nada a ninguém, ele não devia nada a ninguém financeiramente, porque ele conhecia o texto de Romanos 13:8, que diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Ele tinha tudo pago em dia, uma vida financeira muito bem controlada, confiava em Deus plenamente. E esse homem fez uma grande diferença lá na Inglaterra. Mais velho, ele começou a viajar por muitos países, ele pelo menos viajou por 42 países, melhor dizendo, pregando o evangelho, alcançou 3 milhões de pessoas numa época em que os meios de transporte não eram tão modernos, não havia tanta mobilidade assim tão fácil como temos no dia de hoje. Esse homem decidiu confiar em Deus. Então nós precisamos, como cristãos, voltar à prática da simplicidade. E tem um detalhe: Miller tinha um livro de oração e ele colocava lá o pedido, a data de início e colocava um espaço para a data de resposta.
E a história conta que George Miller recebeu 50 mil respostas de oração ao longo dos seus muitos anos de ministério. 50 mil respostas de oração. Então, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Eu quero te aconselhar a ter o teu lugar secreto, para você experimentar uma vida sobrenatural, uma vida acima da média, uma vida acima do comum, do ordinário, do dia a dia comum. Mas você só poderá ter essa vida se você buscar a Deus em comunhão e oração. Deus tem respostas extraordinárias para você. E nesse lugar secreto, Deus pode te revelar coisas que você nem imagina, coisas extraordinárias mesmo, que Ele deseja fazer na tua vida, sonho do coração dele, para o teu coração, e fazer você alcançar coisas em patamares nunca imaginados. Então eu quero te aconselhar, ore, busque a face de Deus, ande com Ele, e você vai experimentar o sobrenatural. Que Deus te abençoe e te torne um grande intercessor, um homem de oração que vai fazer diferença na vida da tua família e na vida dos outros. Deus tem algo especial para aqueles que o buscam em secreto. A Bíblia promete que é uma recompensa para você, para a tua família e para aqueles que estão próximos de você. Que o Senhor te abençoe grandemente e que te desperte para a oração em nome de Jesus. Amém.